Daí, galera da Aula Livre, bem-vindos a mais uma correção da prova de matemática, Enem 2019, prova cinza. E hoje a questão é a de número 160. O álcool é um depressor do sistema nervoso central e age diretamente em diversos órgãos. A concentração de álcool no sangue pode ser entendida como a razão entre a quantidade Q de álcool ingerido medida em grama e o volume de sangue, em litro, presente no organismo do indivíduo. Em geral, considera-se que esse volume corresponda ao valor numérico dado por 8% da massa corporal M desse indivíduo medida em quilograma. De acordo com a Associação Médica Americana, uma concentração alcoólica superior a 0,4 grama por litro de sangue é capaz de trazer prejuízos à saúde do indivíduo. A expressão relacionando Q e M, que representa a concentração alcoólica prejudicial à saúde do indivíduo, de acordo com a Associação Médica Americana, é... Bom, então aqui tem vários elementos, né? Aquela conversa que eu sempre coloco aí durante a correção, que muitas vezes é necessário que nós façamos a organização do exercício, o modelo, o esquema, o mapa mental, que é alguma coisa de construção bastante particular, bastante própria, que tu já tens o teu modelo, o teu jeito de organizar o resumo da questão. Então, muitas vezes, a questão passa por este resumo, passa por esse mapa mental. Alguns gostam de sublinhar, gostam de destacar, circular, enfim, botar uma flechinha. Eu prefiro escrever a questão fazendo como se fosse um organograma, fazendo uma lista, fazendo um resumo, um esquema. E a partir desse esquema, então, tu abandona o texto original da questão de certa maneira e tenta resolver a partir do esquema. Então, basicamente é isso, né? A matemática, ela é isso, é a transformação da situação real, é a transformação da natureza em uma linguagem simbólica. Então, no momento que tu vai fazendo esse esquema, isso é uma passagem, né? É uma antessala à própria resolução. Então, é uma mistura de linguagem simbólica com a linguagem do texto. E aí, a partir dessa mistura, tu vai propriamente para a linguagem mais formal, mais matemática. Então, essa é mais ou menos assim, a explicação de por que se fazer o esquema. E aí eu tenho, então, os dados. Diz que a concentração de álcool no sangue é a razão entre quantidade Q de álcool e volume de sangue. Razão, que é a razão? Razão é uma, vamos dizer assim, situação matemática que estabelece a comparação entre grandezas, geralmente são grandezas de naturezas diferentes, como é o caso aqui. Então dá para dizer que a concentração, vamos dizer que seja a definição de concentração nesse caso, é a razão, a concentração então é a razão, tracinho de razão, né, como se fosse uma fração, entre o quê? Entre a quantidade Q de álcool, como a quantidade Q de álcool vem antes, né, razão entre quantidade Q e volume de sangue. Quantidade Q citada antes vai em cima, quantidade Q, e aí eu vou botar assim, ó, que ele está me dizendo que é em gramas, e isso aqui se refere a gramas de álcool. E embaixo, relação entre quantidade Q e volume. Esse volume, ele diz que é dado em litros, e isso aqui se refere à quantidade de litros de sangue do indivíduo. Ok, então essa é a concentração. E diz ainda que essa concentração, ela, caso seja superior a 0,4 gramas por litro, começa a trazer prejuízo. Isso tem mais abaixo aí, já vai aparecer no nosso esquema. Diz ainda que, em geral, considera-se que esse volume corresponde ou corresponda ao valor numérico dado por 8% da massa corporal M do indivíduo, medida em quilograma. O que ele está me dizendo aí? Que o valor numérico, ou seja, a quantidade numérica, não na unidade, né? Porque unidade não tem nada a ver, massa com litro nesse caso. Litros de sangue, mas o número de litros, né, a quantidade numérica, o valor absoluto de litros, pode ser obtido fazendo-se o quê? Calculando 8% da massa corporal em quilogramas. Então, normalmente, essa é a medida, 7%, 8% é alguma coisa nesse sentido, e o exercício está adotando aqui 8%. Então, diz que o volume de sangue pode ser obtido fazendo-se o quê? 8% da massa M do indivíduo em quilogramas.
0,8% da massa em quilogramas, ou da massa M, que é o que ele vai utilizar aqui, né? É massa M, 0,4 gramas de litro de sangue é capaz de trazer prejuízos. Aqui, em geral, considera-se que esse volume corresponde ao valor numérico dado por 8% da massa corporal M desse indivíduo medida em quilograma. Então, se é 8% da massa M, é o mesmo que falar 8% de M. Esse 8% é 8 por 100, e esse D, lembra, é vezes. Então, 8% vezes M. Então, isso é o volume de sangue em litros. A quantidade de litros é feito assim. Isso vai me dar 8 divididos por 100 dá 0,08. Então, o volume é igual a 0,08 M. Tipo, aqui, ó, eu posso substituir por 0,08 M, que é o que eu vou fazer agora. Então, eu vou dizer que essa concentração, vir para cá, que essa concentração, ela tem que ser maior, aliás, tem que ser que acima de 0,4, concentração alcoólica superior a 0,4 gramas por litro de sangue vai trazer prejuízo. Então, a concentração maior que 0,4 traz prejuízo. Então, ele quer justamente a expressão que, onde mostra a concentração alcoólica prejudicial. Então, ele quer a descrição matemática dessa situação. A concentração nós vimos que é Q sobre V. Então, eu vou colocar aqui, ó, Q sobre V é maior que 0,4. Lembra que esse V é o mesmo que 0,08 M. Então, ficou fácil. Q sobre 0,08 M é maior que 0,4. Quando eu vou fazendo essa elaboração, eu vou sempre resolvendo e vou olhando para as alternativas para verificar como que as alternativas estão se apresentando para mim. E fazendo essa busca, eu vejo que todas as alternativas elas estão com esse formato, Q em cima, M embaixo, maior que 0,4. Todas elas. Então, nota que eu já cheguei numa situação que se apresenta numa das alternativas, que é a alternativa E. Então, tá aí a resolução, ok? Então, foi essa opção que o exercício escolheu para mostrar a relação entre a quantidade Q de álcool, né, em gramas, e aqui a quantidade em quilogramas. Esse exercício, ele ficaria, ou essa relação ficaria mais bonita, né? Ficaria mais elegante, com um aspecto matemático talvez mais interessante, se eu jogasse esse 0,08 M para lá. E aí ficaria assim, ó, Q maior que 0,4 vezes 0,08 M. E aí o Q ficaria maior que... Aqui 4 vezes 8, 32. E aí eu tenho uma casa mais duas, 3 casas. 3 casas, virgulei, e aqui eu tenho de M. Então aqui está a relação mais linearizada, né? Então a quantidade de álcool em gramas no corpo do indivíduo tem que ser, para causar prejuízo, tem que ser maior que 0,032 vezes a massa dele. Tipo, a pessoa tem 100 quilogramas. Se eu ponho 100 quilogramas aqui, multiplico 0,032 vezes 100, vai te dar aqui 3,2. Então, se a pessoa tem 3,2 gramas de álcool no sangue, a partir daí começa a ter, então, prejuízos. Então, seria essa aí a consequência desse formato aqui que eu acho que fica mais bonito. Ok? Então era isso, eu espero que essa resolução contribua no teu estudo. Fica o meu forte abraço e até a próxima correção.